gente está marcando. Eu tenho. 7711. Tá, Vou dar o teu, eu vou ligar, tá. tranquilo. Qual que é o teu? 8405? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de agosto de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2394. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é consim do bem. A especialidade é pacifismologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa experiente professora Isilda, que está aí firme, junto com 2 assessoras, não é isso? Definição. A consim do bem é a pessoa, homem ou mulher, compreensiva, otimista, honesta, generosa, humanitária, digna e de caráter elevado, dedicada a atuar no saneamento de locais intrópicos e na reeducação de seres humanos carentes ou doentios, colaborando de modo efetivo no processo de reurbanização e pacificação do planeta. O holopensene pessoal da prestação de serviços, o holopensene pessoal solidário, o holopensene pessoal gregário, a condição da pessoa dedicada a fazer o bem, o epíteto da pessoa querida, a filantropia, a carreira humanitária, o amparo ao outro, a disponibilidade pessoal, arrumando recursos financeiros, tempo e espaço para ajudar, a perseverança assentada no otimismo racional, embasada em análise e condições dos fatos, a ponderação comedida, a exultação das autossuperações. O realinhamento das companhias extrafísicas, os sincronismos interassistenciais, a assistência anônima diária na TENEPS, a paratarefa do amparador multidimensional. Na argumentologia, nós temos o tópico sobre as consins, com 6 locais básicos de atuação das consins interessadas em praticar assistência. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos 5. Abridor de caminho, altruísmo, beneficência, consim solução e princípio da restauração evolutiva. Frase enfática. Por sinal, a frase enfática parece que está 100%. Se devia depois aí. A consim do bem aproveita-se das autorrecins enquanto exemplos a ser utilizado na ampliação da assistência em trabalhos solidários, visando a reciclagem dos holopensenes local e grupal. Você atua na SOCIM qualificando assistência, deixando marcas para o auto-revezamento consciencial? Procura fazer isso de modo consciente? A bibliografia tem uma fonte bibliográfica. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Benevolência, bonomia, compreensão, prontidão, disponibilidade. Generosidade, positividade, solidariedade, benigno-pensenidade e altruísmo. Exemplarismo, otimismo, conscienciofilia, harmoniologia e pacifismologia. Conviviologia, cosmoeticologia, holomaturologia, intrafisicologia
e interassistenciologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é asepsiologia. O argumento é categoricológico. Aí, para a pessoa ver mais ou menos, é bom que ela veja a argumentação. Agora, aqui nós temos, nos questionamentos, nós temos: ando passando por experiência mediúnica de viagens astrais, tenho plena consciência que sou imatura e preciso de ajuda para lidar com isso. Tenho 23 anos. Toda vez me deparo com questões nas quais me vejo sendo perseguido até mesmo em meu quarto. Nessa situação, eu não consigo rezar, e toda vez que tento é como se eu fosse estrangulada. Nas últimas semanas, descobri que a música cantada durante esse suposto ataque me libertava e transmutava aqueles seres em luz. Tenho isso desde criança, sou artista, e após ter voltado à casa de meus pais, os eventos estão mais reincidentes. Você tem que usar estado vibracional. Pega depois e vê na enciclopédia como é que faz isso. É a melhor coisa que você pode fazer aí no caso. Agora, você é sensitiva, não há dúvida. O processo todo é esse. É muito artista que é sensitivo. Você é o clássico, sensitivo e que não tem ainda muita experiência no parapsiquismo, se de ter. Poderia comentar sobre a diferença do tempo no intrafísico e no extrafísico, tanto para uma consim como para uma consciex? Outra questão: sempre que visito minha mãe, aparece um pássaro na árvore, bem próximo da janela. Minha mãe diz que ele nunca apareceu sem eu estar no apartamento dela. É um pássaro não muito comum, pelo menos eu nunca vi em outro lugar. Que poderia ser? Teria alguma hipótese? Olha, às vezes o processo de pássaro é feito por, às vezes, amparador, devido ao processo de energia. Ele, às vezes, leva e muda a energia do ambiente. Essas coisas existem. Eu, uma vez, no SCP-2, eu estava me preparando para enfrentar a aula lá com um monte de alunos, 60 alunos. Então, o que acontece? Apareceu um beija-flor dos grandes e ficou na minha frente. Tom! Aquilo até eu assustei quando apareceu. E outra coisa, está cheio de energia. Ele mudou todo o ambiente que eu estava. Como é que é? Beija-flor. Agora, daqueles grandões. Agora, o barulho dele é um motor, né? Parado no ar. Tom! Perto da minha cara, assim. Aquilo me deu um susto. Até eu vi que era o que era. Agora, então, essas coisas existem. É preciso de ver aí no caso que passa isso, como é que é a situação. Agora, outra coisa. Na questão de tempo que você está perguntando, isso aí acontece e é um problema da sensação cronêmica, da sensação do tempo. Engraçado que de manhã eu estava falando nisso aqui. Então, a sensação do tempo, a sensação chamada temporal, do jeito que existe a sensação térmica, que às vezes a sensação térmica é diferente daquela que está sendo registrada pelo termômetro. A mesma coisa acontece na questão, então, de tempo. O tempo pode passar mais rápido ou pode passar mais lentamente. Se a pessoa tem interesse, ou se o aumenta a soma dela se aprofunda mais naquele contexto, o tempo passa mais depressa. Agora, aqui para a professora Isilda. Na fatologia, linha 7, a verbetógrafa poderia explicar melhor e exemplificar a condição de chegar ao fundo do poço, podendo gerar impacto-terapia? Ah, tá. Então, essa questão que eu trouxe foi baseada num exemplo de um rapaz que trabalhava comigo na empresa. Ele era alcoólatra, né? E depois ele se tornou aí uma pessoa que dava palestras. Mas o caso dele começou assim, ele começava as palestras assim, dando esse exemplo. Ele acordou na cadeia e acordou todo ensanguentado. Então, ele acordou bravo, né, e perguntou: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho para fazer aqui? Eu não tenho nada, eu quero voltar para minha casa, para minha mulher, para meus filhos. E aí o carcereiro falou para ele: você não tem mulher, você não tem filhos, você matou todo mundo. Então, foi a partir daí que ele chegou ao fundo do poço e conseguiu depois fazer a reciclagem dele, mostrando o outro lado. Tá? De chegar a esse ponto aí, de chegar no baixo, né? De ser o contra-exemplo. Então, inclusive, o contra-exemplo sadio. Hoje ele dava palestra, era uma consciência do bem, mas ele passou por essa fase. Infelizmente,
mas ele aconteceu com ele, sim. Na teoriologia, gostaria que nos explicasse como ocorre a amortização satisfatória dos endividamentos da teoria da interprisão grupo kármica. O que nós quisemos colocar aqui na Consim do Bem é que essa Consim, a mais avançada, ela tem uma ideia, ou ela tem uma proposta já de mudar, né? De entender que a interprisão, a melhor forma que ela faz de diminuir essa interprisão é a assistência, é assistir as pessoas. E o princípio, o verbete tem esse princípio. Primeiro que a Terra é uma deficiênciolândia. Nós nascemos para servir, tá? E a restauração evolutiva é o outro princípio. O outro também que nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Então, cada um faz o que pode dentro daquilo que tem. Então, essa Consim do Bem é a Consim que vem para restaurar, para fazer, ter consciência de quem fazer alguma coisa para melhorar. Poderia também nos explicar em paradoxologia, o paradoxo Consim do Bem, vítima do mal? Esse é um paradoxo mesmo. Por quê? Porque quando a pessoa se torna do bem, muitas vezes acontece um acidente com ela, um mal. No caso, nós estamos vivendo, né, do ciclo multiexistencial pessoal aí, o critério da grupo-karmalidade. A dívida maior ainda, nossa, é com o grupo. Então, quando a gente começa a resgatar com o grupo, vem os acidentes, vem as dificuldades. Então, acaba sendo vítima do mal. Por exemplo, o embaixador que nós tínhamos, né, o Vieira de Mello, Consim do Bem, vítima do mal, vítima de um acidente. Poderia falar a respeito da carreira humanitária, citado na Fatologia, página 2, segunda linha? A carreira, ela pode ser não só uma carreira para a pessoa ganhar dinheiro, mas ela pode assistir com a carreira dela. Isso é muito importante. Então, o que a gente vê assim, eu vi um exemplo de um médico, no tempo aí que o Lula estava com o problema do câncer, ele era otorrino, e ele estava assistindo as pessoas num ônibus. Então, ele tinha um ônibus, e ele fazia a itinerância dele, fazendo exame nas gargantas das pessoas, prevenção de câncer. Em Fatologia, página 1, primeira e segunda linhas de baixo para cima. Poderia ampliar o uso do discernimento aliado à vontade, superando a ingenuidade da boa vontade apenas. O que a gente quis colocar aqui, no uso do discernimento, do autodiscernimento, é a vacina contra os percalços. Porque se a gente tem discernimento, a gente consegue esperar, se a gente tem discernimento, consegue otimizar as priorizações, consegue chegar onde nós queremos chegar, né? E o que a gente vê hoje em dia, nesse processo da reurbanização, é que a doença está se tornando um remédio. Então, o problema maior foi chegar até a doença. Agora, a doença está chegando, está mudando as pessoas. Então, nós vemos o quê? É aquela mãe que perdeu o filho, entre aspas, e ela se torna depois uma assistente. Tá? O exemplo da mãe do cantor, que morreu de AIDS, e ela agora tem uma fundação de crianças e cuidando de crianças com AIDS. Então, qual é o vínculo? O que aconteceu? Por que aconteceu, vamos dizer, aquele menino morreu daquele jeito, né? Teve aquela dessoma, e agora, o que suscitou? O que mexeu com ela? Então, o autodiscernimento de não ser a Consim do Bem, mas ter a coragem de mudar, e não vítima. Isso que a gente está querendo trazer assim. Não é a Consim do Bem, não é a vítima. Ela só é vítima quando infelizmente não domina o grupo, as energias do grupo, não consegue entender as necessidades do grupo. E a gente vive numa fase mesmo agora de terapêutica, né? Agora aqui a verbetógrafa. Normalmente temos abordado as consciências menos evoluídas e mais evoluídas. O termo Consim do Bem demonstraria que existe a Consim do Mal. Poderia comentar sobre isso? Em que nível evolutivo estaria a Consim do Bem? A Consim do Bem está no nosso nível. Não é assim tão adiantado. Ainda tem os critérios lá da interprisão grupo kármica, tem uma série de vitimizações, tá? A Consim do Mal, eu até pensei aqui, foi na pergunta, que seria a pergunta 401,
do conscienciograma, que é aquela consciência de uma rotina atávica, maledicente, improdutiva, indiferente ao sofrimento alheio, tá? Egoísta. Tem a satisfação malévola também, o verbete, exatamente, tem sim. Gente, eu estou aqui com uma orientação aqui da Censupeg, é o Censo Sul Brasileiro de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, também em Foz do Iguaçu e região. É a melhor pós-graduação do sul do Brasil. Na teoria e na prática, escolha quem conhece o mercado. Então, eles têm neuropsicopedagogia clínica, educação, altas habilidades e superdotação, neuropsicologia, gerontologia e inclusão social. Quem estiver interessado, eles são credenciados pelo MEC, aulas 100% presenciais, as inscrições estão abertas, de qualidade superior de Censupeg, que está falando aqui. Agora, quem quiser, é só procurar Suzane Moraes. Tem aí os telefones e a coisa toda. Se alguém estiver interessado, está aqui. Já está funcionando aqui em Foz, tá? Agora, eu passo a professora Isilda para as suas perguntas. Isilda é velha conhecida lá de São Paulo. Quando eu entrei, ela já estava lá. Mas a dinossauro. Velha conhecida não quer dizer que ela é velha. Aqui na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, a autopiedade transformada em coragem consciencial. É isso que a gente estava colocando aí, autopiedade. Tem muito isso. Eu sofri muito, eu chorei, eu perdi, eu isso, eu aquilo. Então, o que nós vimos, assim, é, por exemplo, a questão das mães da Praça da Sé, que tem os filhos raptados, sequestrados, a união delas em procurar crianças, em procurar... Muitas delas continuam ajudando as outras, mesmo sem terem encontrado os filhos. Então, a coragem, depois de superar as suas dificuldades, ir lá e assistir a outra mãe. Sabe, formar um conjunto de assistências, um conjunto de trabalho. Ao passo que a gente vê muita gente chorando até hoje porque perdeu, porque morreu, porque está doente. Nós vimos o cineasta esses dias aí que se atirou da ponte porque estava com câncer na cabeça. Quer dizer, um absurdo. E aí, não pode ter outra coisa? Não dá para fazer outra coisa? Está na página de baixo dessa aí, a reciclagem da ex-vítima transformada em exemplo de vida. O caso foi pensando realmente no caso desse moço, que era alcoólatra. A dedicação dele, depois de passar a trabalhar, passou depois que ele passou pelo presídio, tudo, dando as palestras em presídio, dando as palestras, o interesse dele em não deixar depois a pessoa voltar a fazer aquilo, não deixar a pessoa cair naquela condição. Então, ele praticava muito com essa impactoterapia, ele ia em cima mesmo, para servir de exemplo. O meu exemplo negativo é um exemplo para vocês não fazerem. Agora, esse é um exemplo que você já vivenciou. Esse. De consciência do bem? Como assim? Não entendi. Não, a reciclagem das vítimas transformada em exemplo de vida, você já vivenciou algum fato relacionado a isso? Já no nosso caso, Arlindo, eu acho que mais assim, a gente renasceu, já teve um curso intermissivo, então não pega tão, assim, de forma tão tosca, mas acontece que a gente tem que reciclar e engolir o sapo de querer ser dono da razão, dono da verdade. Aí é que entra a questão da gente descer do salto. Então, no nosso caso, entra a consciência do bem aí. Quando que a gente é obrigado a ficar quieto, a ponderar, a refletir, sabe? É a questão de como você vai reciclar a aceitação também. Como está um verbete aqui hoje do dicionário, nós estávamos até conversando, na premissa, tá? Doa quem doer. Temos que estudar as consciências como se apresentam, e não apenas a que nos parece mais bonitinha. Então, quando eu fiz o Consciência do Bem, foi assim...
Tem Consim do Bem que é taconista? Tem. E aí? É a Consim que interessa. Não é só a vestimenta, a roupinha dela, ou o rótulo de onde ela trabalha, né? Evitar, então, a acepção das pessoas. Eu acho que isso aqui, para mim, foi uma das coisas que mais pegou na reciclagem, na minha Recim, foi realmente a asepsia. Porque muita questão assim, ele não entende nada disso, ele não entende nada disso, ele é aquilo. Se a gente faz crítica, pode fazer crítica ao procedimento, mas tem que ver a Consim que está ali. Tá? E não esquecer que nós também viemos da baratrosfera, nós também precisamos de hetero-perdão, nós também precisamos de compreensão. Tá? E doa quem doer, nós também precisamos de assistência, não tem como escapar. Então, acho que pegou mais foi por aí mesmo, porque nós trabalhamos mais com o lado ideológico, né? Com ideia mesmo. Então, você tem que fazer reciclagem de ideia, autorreciclagem de ideia. Quanto que você mudou no seu pensar e padrão? Isso reflete na nossa psicosfera e como é que isso passa para o outro. Então, acho que vem mais a coisa por aí mesmo, né? O exemplo por aí. Tá, ok, obrigado. Isilda? Oi. Marilza, aqui no B. Oi, Marilza. Tudo bom? Tudo, você. Por favor, em fatologia, na 1, 2, 3, 4, na quinta linha, você coloca a antevisão de futuros percalços. Certo. Tá? Depois, na 6, 7, na 8ª linha, você fala sobre o fato de a reciclagem pessoal ser exemplo para os outros e, logo em seguida, o ato de não querer levar vantagem de tudo. Então, eu te pergunto o seguinte, em relação a essa Consim do Bem, como é que ela fica em cima disso que você colocou? Se ela é Consim do Bem, ela não pensa em levar vantagem, correto? Entre aspas, né? Porque as pessoas fazem bem, mas você vê que aqui o tema central é neutro. Às vezes, tá, a gente encontra exemplo que a pessoa querendo fazer bem, ela é ingênua. E às vezes, na ingenuidade dela, passa também a ideia de querer levar vantagem. Querer aparecer mais, querer tirar mais, não é só proveito, mas querer, como se fosse ganhar mais depressa a recompensa que ela quer, tá? Tem interesses também pessoais. Então, aqui, olha, aquela questão aqui, foi o Strong Profile, quando eu coloquei, foi pensando na pergunta 675 do Conscienciograma. Qual é a sustentação que você tem para dizer não, às vezes, às coisas que precisam ser ditas? Então, levar vantagem. Tem a condição de fazer alguma propaganda, às vezes, para levar uma vantagem. Tem a condição, por exemplo, nós tivemos uma campanha uma vez sobre fome, que era com o Betinho. E ele acabou, talvez por querer, ingenuidade, bobeira, ou talvez querer levar alguma vantagem, acabou aceitando o dinheiro de jogo do bicho. Sim. Aí ele acabou com ele, exatamente. Então é isso. Qual é que é sua força de aceitar? Sabe? Porque tem o peso do ônus do não ali, né? Você fala não, você tem que sustentar. Eu lembro até que na época o professor Valdo falava assim, o IPC é pobrezinho, mas é honrado. A gente não aceita. Mas é sério, isso é importante. Porque quanto que você se sustenta no que você está fazendo? Não é verdade? Você tem que ter uma sustentabilidade. Isso acaba depois com a gente, os percalços. Isso é um percalço. Num trabalho que pode ser grande. É uma coisa séria isso mesmo. Essa antevisão de futuros percalços, se você faz o bem já antevendo que você está pagando uma conta por antecedência, como é que fica isso? Eu não entendi a sua pergunta. Você colocou aqui na quinta linha Sim, a antevisão de futuros percalços. Eu entendi que a pessoa estaria fazendo o bem já prevendo que está fazendo um acúmulo de benefícios aos outros para ter alguma prerrogativa mais tarde na hora de escorregar. É isso? Não é bem assim, não. Então, então eu entendi errado. Tudo bem. A
a antevisão de futuros percalços é você preparar o serviço e planejado e não perder o rumo do serviço. Porque percalços tem, nós estamos vivendo na deficiência holanda. Eu queria ver como você colocou isso, porque eu entendi desse jeito. Que a pessoa está fazendo bem, mas como se ela estivesse fazendo uma poupança para a hora que ela escorregasse, poder já ter um crédito a seu favor. Não foi isso? Não, a ideia não é isso, não. A ideia não foi essa. O percalço é no trabalho, no serviço. Nós estamos colocando a consciência do bem aqui. É bom a gente pensar bem nisso mesmo, esclarecer bem. Isso. A consciência do bem. Não, tudo bem. A consciência do bem, a gente precisa ver assim, tem muita falácia em torno da consciência do bem. A consciência do bem que a gente vê na Socin é a consciência que faz o bem pensando no seu coração, na sua alegria de viver. Enfim, ela pensa nela, muitas vezes. Então, doe, você tem o prazer de doar e de viver, e etc. e tal. Seja feliz doando. Tem a chantagem emocional. Na verdade, o dia que ela enjoar de doar, o dia que ela doar e não tiver tanta alegria, não tiver mais o vício na adrenalina da alegria, como é que fica? Da euforia. Então, o percalço é esse também, essa maturidade da gente fazer o serviço, pensando que nós somos consciências e consciências eternas, tá? No caso aqui, consciência do bem, consciência eterna. Ver o quê? O que está mais importante hoje? Hoje nós fazemos um serviço do bem, entre aspas, por causa de maturidade, de holomaturidade. Nós também já estivemos no fundo do poço. Hoje nós queremos entrar no ciclo grupo K, no ciclo multiexistencial da atividade, que é a nossa meta de espraticidade. Portanto, nós queremos o quê? Fazer o bem, mas um bem profissional, tá? Você não quer mais voltar, os percalços é justamente para a gente não ter mais volta. Não é para ter uma recompensa por tabela. É essa a condição. Agora, isso também não tira, isso não tira o fato, não exclui o fato de que toda assistência é interassistencial. Quem dá é o primeiro a receber. Sim, recebe, mas ele não faz com a intenção de... Não é isso, mas a gente não pode esquecer isso. Mas a intencionalidade agir é o que marca o bem, senão não dá. Oi? A intencionalidade agir tem que marcar, senão não... Senão é chantagem, senão é carência, a pessoa está fazendo para ela mesma, né? Tanto é que tem no Principiologia lá, tem a assistência gera assistência. Então, quanto mais assistência, mais assistido. Isso é um fato, sem dúvida. Mas não faz pensando no que vai receber, né? Estamos para entrar num ciclo de atividade. O ciclo de atividade é justamente isso. Ô Isilda, Oi. eu tenho a ideia de fazer um verbete. Até já anotei aqui no seu verbete, eu vou estudar mais o seu verbete. Porque eu tenho uma ideia de fazer um verbete sobre voluntário de ONG. Então, voluntário de ONG. Ah, tá. Aquele voluntário sem aquele compromisso que você citou ainda agora, sabe? Aquele voluntário que ele não tem um vínculo direto com aquele, ele não foi beneficiado naquela ONG com aquele tipo de trabalho. Ele oferece o que ele tem de melhor para ajudar. Os outros lá eu revi tudo, tá? Então, eu acho que o seu verbete vai me Esse ajudar aqui é um muito NED na verbetório. elaboração desse verbete. NED. Então você conhece, né, a ideia? Tá certo. A Marta até conhece a ideia do verbete. Isilda, Então, tá bom. Obrigada, viu? Imagina, Parabéns oi. aí pelo verbete. Obrigada. Isilda, aqui no A, aqui em cima, por que você colocou o tema do seu verbete como neutro e não homeostático? Aqui no A. Ah, eu sempre digo. Ah, oi. Oi. Neutro? Isso. Justamente por isso, porque há pessoas que intencionalmente, querendo fazer o bem, são ingênuas e se perdem. Então elas acabam, o caso que nós citamos agora há pouco, do Betinho, acabou aceitando o dinheiro do jogo do bicho. Entendeu? É o percalço. Então tem que... Dentro desse tema, o que a verbetógrafa pode sugerir como profilaxia ao jovem aplicante da INVEX para desenvolver a condição de consciência do bem? Primeiro o EV, né? O primeiro passo realmente é o EV. O segundo é estudar bem a INVEX. Tá? E já começar pela carreira humanitária, já direcionar no sentido da assistência mesmo. Tá?
Ontem tive uma experiência interessante. Trabalhei energia para mudar as condições climáticas aqui na minha cidade para fins assistenciais de doenças respiratórias e a recém-nascidos, pois tem um sobrinho neste quadro. Ele está falando de Belo Horizonte. Anotei a condição do clima antes do trabalho. Estava tempo claro e com poucas nuvens. Após 30 minutos de trabalho, o céu estava todo coberto e começou a chuviscar durante um período. O meu corpo estava como se estivesse todo molhado e frio durante o trabalho energético. Minha relação com o céu e chuva é bem forte. Existe algum estudo relacionado a esse tipo de trabalho para aprofundar esse assunto? Olha, o que eu tenho te dizer é o seguinte, eu já trabalhei com isso, já mostrei para nossos amigos como é. A minha hipótese é só uma. Se nós conseguirmos trabalhar com uma pessoa que tem inteligência e, ao mesmo tempo, tem energia própria, e a gente consegue ser intrusivo e modificar o ambiente dessa pessoa, até indo contra a vontade dela e tudo mais, pensa bem você mexer com um ser que, na verdade, não é um ser, uma realidade, que não tem nem inteligência própria e nem tem energia própria, é a nuvem. Então, é muito mais fácil você trabalhar com a nuvem do que com uma pessoa. Essa é a minha hipótese. Então, por exemplo, eu já mostrei aqui. Teve uma época aqui, ó, que estava meio esquisitinho, precisava dar uma limpeza nas coisas. Então, eu vi que apareceu uma nuvem. Ela estava um pouco distante. Então, eu falei assim, ó, eu vou fazer chover aqui para nós. Aí comecei a mexer com o processo de energia. A turma, ó, correu, porque caiu um chuvão. Molhou a vilagem, a minha casa e a parte toda da administração da escola. Todo mundo viu isso, teve gente que viu, sabe de tudo isso. Então, isso é possível. Nuvem é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa, mas mais fácil de mexer. Os índios Hopi, nos Estados Unidos, faz chover, eles começam a mexer com a chuva. A energia deles vai estar lá, eles estão às danças, o negócio vai energia, acaba chovendo mesmo. Essas coisas tem. Poderia falar mais sobre o binômio tragédia pessoal, viragem evolutiva e o crescente, sofrer para amadurecer e amadurecer para evoluir sem sofrer? A tragédia e a viragem evolutiva. Quando eu fiz isso, eu pensei realmente na mãe do cantor, né, que teve essa tragédia, e a viragem dela. Provavelmente, se eu não tivesse passado por aquela situação difícil, talvez estivesse lá tomando chá da simples, com as madames, etc. E, no entanto, a tragédia levou a uma viragem. Bem como as mães da Praça da Sé, as mães que perderam filhos em drogas, e hoje trabalham em associações, as pessoas que estão aí se movimentando para mexer nas leis de trânsito, que a gente vê que eles querem passar para o homicídio doloso, quando o acidente envolvendo álcool, né? A mãe daquela moça, da atriz, que teve a atriz, a Glória Pérez, que ela acabou mexendo numa lei, que a lei hoje de sequestro passou a ser lei de onda, que até então não era. Então a pessoa tem uma tragédia e ela faz uma viragem. Ela vira a vida dela, mas essa viragem dela mexe com as outras consciências também. Acaba sendo exemplo. Cara, não é a mexer só por chorar, ter pena de si e querer que tenha pena dela. Mas ela as caras acabam mexendo com a vida das pessoas. Qual é a outra? Na página 2, sinergismologia, segunda linha. Favor comentar o sinergismo, otimismo racional, otimismo pragmático. O otimismo racional, ele tem que ter lucidez, né? Você tem que ter coerência naquilo que vai fazer. Nem sempre dá para fazer na hora que a gente quer, tá? E tem que chegar a uma prática. Não adianta só esperar que aconteça o melhor, né? Tem que ser um otimismo otimizado. Trabalhar para que aconteça o melhor. Na página 2, Principiologia, a penúltima linha poderia falar sobre o princípio administrativo, pensar globalmente e agir localmente. É o que dá para perceber aqui, a questão de como os amparadores estão atuando conosco, né? As pessoas, pontualmente, elas estão
trabalham, por exemplo, sejam em comunidades, sejam em hospitais, sejam em instituições, e os amparadores aproveitam tudo que as pessoas fazem para dar lição para a gente. Então, assim, ó, atuação local. Eu vi uma propaganda sobre o lixo e a Coca-Cola. Então, o incentivo que a Coca-Cola estava dando aos jovens para eles pegarem as garrafas, reciclarem. Aquilo lá, como é que mexeu na comunidade, o incentivo, o otimismo daquelas pessoas, e a identidade delas, né? Eles mudaram, melhoraram, e é questão de mexer com o próprio meio depois. Você está despoluindo. Então, a reciclagem de lixo acabou sendo uma alternativa, né? Até hoje é assim, uma alternativa para a gente mudar, né? Para mudar o meio, melhorar a qualidade. E os amparadores trabalham assim, pensando no intrafísico, mas também no extrafísico. Então, a paratarefa aqui extrafísica, que está na parafatologia, é justamente isso, a interassistencialidade nos holopensenes extra e intrafísicos. Então, os amparadores ficam usando tudo que eles podem, tudo que eles veem, tudo que nós podemos aprender para fazer assistência. E nessa assistência é sempre reeducação que a gente percebe. Na página 3, em holotecologia, por que a brinquedoteca e a artisticoteca foram incluídas? Explicar, por favor, a relação que tem com o tema. Ah, tá. Esse da brinquedoteca e artisticoteca é porque tem os hospitais, né? Eu estava vendo a Associação Hope e o CRAC também, lá que cuidam com crianças com câncer. Às vezes a criança, ou mesmo o adulto, eles ficam, às vezes, 1 ano fora de casa. Ficam internados. E a criança precisa brincar. Entendeu? Precisa da brinquedoteca, precisa relaxar. O próprio tratamento é difícil, é doloroso. Ela está afastada, às vezes, da família. Então, você vê lá os voluntários que vão para brincar com as crianças. É importante. E mesmo a artisticoteca, porque faz palhaço, o palhaço, faz, às vezes, artesanato. Ajuda. E a ACD, por exemplo, trabalha muito com artesanato para a própria das mãos, né? Mexer com as mãos. Sei que o frio otimiza a exteriorização de energias e a atuação extrafísica. Contudo, durante a TENEPS, no ato da exteriorização das energias, sinto muito frio, tornando o processo desagradável. Eu poderia ligar um aquecedor elétrico para aquecer o ambiente, já que o local não possui ar-condicionado, ou isso atrapalharia demais a atuação da equipe extrafísica. Em primeiro lugar, é o seguinte, você tem que ver isso com o seu amparador. Segundo, que tal você experimentar e ver o resultado? Faça a experiência. O senhor já falou de monarquistas que ressomaram como artista. É uma estratégia evolutiva comum? Não, algumas pessoas usam isso. Já testemunhou em muitas consciências o crescendo monarquista, artista, conscienciólogo? Não, isso a gente tem uma porção aqui. Isso aí não tem novidade. Agora, ó, a verbetógrafa. Em parafatologia, poderia desenvolver o realinhamento das companhias extrafísicas? Sim, o realinhamento é quando, vamos dizer assim, o ex-drogado, que deixa de ser usuário, né, e passa a trabalhar numa clínica de reabilitação, ele realinha as companhias, ele tem assistência para ele poder fazer assistência. Então, ele pode continuar ainda com as companhias extrafísicas doentes. Porém, esses doentes não serão mais os assediadores, serão, na verdade, os assistidos dele. E não o levarão mais para aquele caminho que ele continuava, né? Ele estava. Por favor, solicitar a verbetógrafa, ele explicar se não haveria redundância quando se fala em ponderação comedida na 4ª linha da fatologia. Ponderação comedida. Eu não entendi que tem, não. Você entendeu que tem? A redundância? Você pondera... Está fortalecendo a ideia. Né? Eu também entendi assim. Pode ser que deixa, né? Vocês viram. Também não entendi. Agora aqui, gostaria que comentasse também sobre o binômio mundinho-despertar social. Essa é uma consequência, muitas vezes, da tragédia, né, que vem. Aí a pessoa passa a ver... Quando eu estive visitando pessoas em clínicas de recuperação,
eu via muitas famílias falando assim, nós nem falávamos de droga. Droga não era uma coisa, um assunto assim que não existia. Ou então era aquela questão assim, é só na favela, é só nos meios mais pobres, são os casais desestruturados, e todo mundo desestruturado. Aí, quando bateu na porta dela, que ela não podia mais nem esconder que o filho usava, ela precisou sair do mundinho dela e o despertar social, e perceber que isso é real, que acontece, e se tornou até voluntária nessa instituição, nessa clínica. Ela saiu daquele mundinho e foi ver o que estava acontecendo lá fora, o que ela podia fazer. Isso tira a nossa ingenuidade com relação ao mundo. É deficiênciolândia, deficiênciolândia. Mas não seja ingênuo, tá? Não seja ingênuo que nada pode acontecer com você só porque você é bonzinho, né? O bonzinho está aqui, e nunca vai acontecer nada, e você está aqui para assistir, para ser assistido. Então, eu vi muito isso mesmo. O intocável. Tem o intocável da Índia e tem os intocáveis, que são os assuntos que são tabus. Então, não se toca naquele assunto, né? Bom, eu queria até comentar uma coisa hoje aqui que mexeu muito comigo. Foi na questão aqui, a técnica, né? Estava pensando nisso hoje de manhã. Eu estava vendo até o Pedro comentar alguma coisa, mas é a técnica do autoquestionamento quanto aos incômodos perante os erros alheios. Então, eu estava tomando café da manhã, né? E eu vi os policiais federais pararam, né? E estão deixando passar tudo, né? E estava até um cartaz hoje de manhã assim: aberta a passagem para as drogas, armas, o que vocês quiserem, é o que o governo quer. Isso é muito desagradável, muito desagradável. Falei, puxa vida, que falta de critério. Quanto isso, esse erro alheio me incomoda. E esse questionamento do que a gente sente, né, do que faz com isso. Sabe? Porque tem o erro alheio de jogar o lixo, o erro alheio de jogar o lixo na rua, né, de poluir, que incomoda. Tem esse erro alheio mais sério, que às vezes parece político, parece dúbio, né? Que bifrontismo mesmo, quer dizer, o meu interesse aqui está acima do interesse de todo mundo, porque a arma que entrar, a arma, as drogas, vão bater na porta dele também, dele policial, dele filho, do filho dele, né? Melhor dizendo. E a questão assim, o que a gente faz com esse desconforto? Tá? Às vezes é tanta inconsciência que a pessoa nem percebe a besteira que ela faz. Então, assim, a importância do trabalho dela, do serviço dela. Tá? Pode não ser uma carreira humanitária de um policial federal? Tá, pode não ser. Porém, ele é muito importante. Aí, de repente, deixa passar tudo. E aí, como é que fica? Quais as implicações que vêm disso? Você viu isso também, Pedro, de manhã? Que absurdo. Isilda, Uma interpretação está grossa mesmo. E até que ponto não tem conluio também? Estou deixando passar não só pela greve, mas... Não sei se você já falou, aqui relativo a isso, a técnica como é que é essa técnica da reflexão sobre os incômodos alheios? Como é que você aplica essa técnica? A técnica do autoquestionamento quanto aos incômodos perante aos erros alheios, para não cair na priorismose. Na priorismose? Tá. Primeiro, eu pergunto assim, por que está me perturbando? Por que está me incomodando esse erro dessa pessoa? E até onde eu tenho que a ver com isso? E o que eu posso fazer para mudar? Então, eu tenho porquê, onde, o que eu faço. A questão é essa mesmo, o que eu faço para mudar essa questão? Onde que eu posso trabalhar, mexer com essa questão? Tá? Porque às vezes a gente reclama, por exemplo, de uma coisa mais simples, do lixo. E aí acha, mas é periferia, é assim mesmo. Eles não têm cultura, eles são assim. Aí vem a priorismose, a questão que está no verbete aqui do dicionário, né? O bonitinho. Se não é bonitinha, não interessa, tá? A gente muda. Mas aí, o que eu lucro? O que se lucra com isso? Tá? O que se lucra com a poluição, com a sujeira?
E olha que eu entendo de poluição, que eu venho de São Paulo, não entendo bem disso. Isilda? Esse binômio aqui, oferecer e contribuir, o primeiro binômio, o que você quis dizer? Quer dizer que a pessoa oferece, mas nem sempre contribui? Peraí, deixa eu ver o que é. Primeiro binômio. Oferecer... Oferecer, contribuir. Isso quer dizer que a pessoa às vezes quer doar, mas ela não contribui de fato, né? Tem, oferece. O que você tem? O que é do seu patrimônio consciencial? Que você pode oferecer? E pode doar? O que é que você tem? Entende? Às vezes a pessoa tem o quê? Ela tem a habilidade do bom humor, de ser alegre, de distrair. Num hospital do câncer, isso vai ajudar muito. Ah, eu iria, mas sabe que é muito longe, eu não gosto de ver gente doente, aí vai tirar minha alegria, entendeu? Não contribui. Para, estaciona. Uma curiosidade, o processo da empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Então, é natural produzir alguma espécie de incômodo, porque você vê uma pessoa que machuca o braço, você sente uma empatia, você vai ter um certo incômodo. Então, esse teu incômodo, eu não entendo que seja... Mas aí é um incômodo para ver assim, o que é que você faz para ajudar. Sim. Né? É diferente da crítica só, da questão da priorismose, ficar... Talvez aí o incômodo no sentido de pensar como ajudar, mas não se afetar, não afetar as nossas manifestações com este incômodo. Você não vai entrar na vítima, a vítima ali. Isso. Mas a gente não pode ser a vítima junto, né? Se incomodar, eu até acho que é natural, a criança mesmo se incomoda, né? Com 3, 4 anos, quando ela vê uma outra criança chorando, ela até às vezes chora por processo de empatia mesmo, né? Chora. Ou fica irritada, né? Ou também, isso. Aí eu queria fazer uma perguntinha para o professor Valdo, uma opinião sua, professor, sobre o presidente do Uruguai, José Mojica. Existe aí na internet algumas informações sobre ele, aí colocando que ele doa 90% do salário, que ele utiliza um carro mais simples, menos sofisticado. Qual é a sua opinião sobre isso? Se tiver sinceridade dele, porque isso tudo aí é populismo, né? Até um certo ponto, o político que faz isso geralmente é populista. Ele está querendo uma espécie de tapeação natural. Agora, se tiver, se ele é sincero nisso, tem que ver o passado dele. Eu não conheço as coisas dele, eu não sei. Ele é agricultor, tem 77 anos, nasceu em 35, parece que pelo histórico às vezes ele está habituado com isso. Agora, olha, Uruguai que você está falando, não é isso? Isso. Uruguai dá muito valor para o processo da agricultura e problema todo. É o país das carreteiras, aquele negócio todo. Então, isso tudo tem que ver. O gado, tem muita coisa disso. Então, está de acordo, né? Até justamente sobre o processo da empatia mesmo dele, porque ele é um dos mais empáticos com a população mais de baixa renda, o pessoal consegue conversar mais de igual para igual nesse sentido. Agora, lá eles dão muito valor para o processo de agricultura, agrimensura e tudo mais, sabe? Agrícola. Isilda, aqui na página 2, binomiologia, o segundo binômio. Engajamento, agregação. Tá, o engajamento, aí nós queremos colocar assim, o pensamento, o engajar-se por pensionizar em melhorar a sua qualidade, a condição do outro, ou dos outros, outro grupo. Então, numa comunidade, quando a gente vê alguém, um líder comunitário tentando fazer mais, ele acaba engajando outros e agregando também forças, tarefas, força-tarefa, pessoas. Porque o melhor instrumental que a pessoa pode ter são outras pessoas. Tá? Não sei se eu estou conseguindo colocar agora. Por quê? Porque as outras pessoas vão conhecer o que ele não conhece, muitas vezes não conhece, fazer o que ele não faz, esse líder, operar mesmo instrumentos, conhecer acessos, né? Às vezes precisa de uma repartição lá pública, um documento. Então, esse binômio do engajamento e agregação, ele precisa contar com a questão da empatia, a questão do carisma, que entra as ECs, né, as energias dele, e também encontrar com a confiabilidade do grupo. Ou seja, não só o engajamento dos outros, também o próprio engajamento.
Sim, engajamento consigo mesmo, com os outros. Exemplo, né? O exemplo de engajamento. Como é que ele trabalha com isso? Como é que ele vai agregar? Porque ele tem que ter uma questão também de confiabilidade, a pessoa confiar. Se ele começar a pisar no tomate, como se diz, aí ele começa a não ter, ele não tem mais. Aí entra, ou pode entrar na questão que nós estávamos falando, populismo, ou pode entrar na questão de querer levar vantagem. E aí ele puxa, ele dá um tiro no pé, como se diz aí, normalmente. Então, a sinceridade dele gera confiabilidade. Essa confiabilidade ajuda na agregação de pessoas, na comunicação dele também, tá? Na liderança dele. Muito obrigada. Senhor Valdo, hoje cedo, o senhor falou um negócio que me chamou a atenção, aquela questão das consréus que estavam aí, e que às vezes os líderes mostravam para elas as pessoas que eram afins. Ah, fulano de tal, fulano, aquele ali é fulano, para dar o rapport, para eles se sentirem mais à vontade. Foi isso? Cedo? Não, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Hoje de manhã, o senhor falou que as consréus vieram aqui para assistir a minha tertúlia. Lembra disso? Okay. Aí o senhor falou que elas tinham líderes com elas. Sempre tem, elas não vêm aqui à toa. Aqui tem muita defesa e segurança. Isso, e que esses líderes estavam, às vezes, até mostrando pessoas que estavam aqui, que conviveram com elas no passado. Sim. Ele é fulano. Eles identificam para fazer rapport, para a pessoa se sentir em casa. Isso. O que eu estou querendo fazer, na hora que o senhor falou isso, eu lembrei de uma dinâmica, e eu participei com o Alexander Steiner, quando estava aqui no discernimento ainda, que era de fazer clarividência facial. E eu fiz com uma pessoa aqui, que não vê o caso, e essa pessoa, na hora, percebeu uma consciência ali. Na hora que o senhor falou, me veio essa recordação. E essa consciência falou para ela: estou feliz de te ver aqui. Encontrou então a pessoa, encontrou ali no momento. Tem disso. E eu fiquei com isso, mas quem será? Tudo é para fazer rapport, para a pessoa se sentir bem. Quer dizer, provavelmente nessas dinâmicas também acontece essa situação. Isso acontece sempre, todo lado, mundo inteiro, qualquer lugar. Tudo é rapport, tudo é processo de afinidade. Essas coisas existem. Quer dizer, às vezes ela até leva um susto de nos encontrar aqui no caso, né? Um susto bom no caso, né? Para o professor e a verbetógrafo, nós aqui estamos juntos. Trabalha em uma instituição que tem função assistencial, mas onde quase todos os colegas são maldosos. Como fazer para que a função assistencial dessa instituição seja cumprida, apesar das pessoas que nela trabalham? É possível, usando o trabalho energético, converter uma consim maldosa em uma consim do bem? Com jeito vai. É uma senhora que está perguntando. O que você acha? Com jeito vai. Com jeito vai, mas principalmente pelo seu exemplo. Pensa no seu exemplo, principalmente no seu exemplo. E agora tem uma coisa também, essa instituição ela é do Estado, ela é particular, porque tem tem que saber. Porque a gente tá certo. A gente mexe, né? Mas aí a gente muda quando a gente sente que pode ter algum, como é que eu vou dizer? Minha avó diria assim: quando a água bate no popô, você aprende a nadar, né? Então a gente também tem isso, né? Precisa ver o caso deles aí, como que eles se sentem. Agora, o que eu vejo aí no caso é ela trabalhar com as energias e dar o exemplo pessoal dela com isso, para ela ter confiança. No verbete do DAC, na argumentação, a juntamentologia poderia ampliar a reflexão de até o ato mental sozinho pode gerar a interprisão grupo kármica. Sim, o problema é o seguinte: uma pessoa está aí, caladinha, só olhando as coisas, não fala nada. A aparência até é muito boa, simpática, bem vestida, aciada, limpinha, na última moda. Mas pode estar pensando só o mal e destilando energia negativa em torno do ambiente. Ela, então, está criando interprisão grupo kármico. Então, ela começa, a hora as pessoas começam a implicar com a roupa do fulano, o sapato da outra, a pintura do outro, o jeito da pessoa falar. Então, ela começa, só pensa o negativo, só negativo, só negativo. Isso aí. Agora, vamos supor que ela vai a esse lugar, de vez em quando ela está lá, fazendo a mesma coisa. Como é que fica? Interprisão grupo kármico. Agora, vamos supor
que ela esteja num lugar pior. Por exemplo, um botequim, que tem bêbado, de vez em quando ela aparece lá e começa a pensar mal de todo mundo. Então, para que ela vai lá? Isso já é interpretação grupo kármico. Vamos entender bem. Então, ela não precisa falar nada. O problema todo da energia, ela pode ser silenciosa. A energia, às vezes, a silenciosa é pior do que aquela gritante. Toda pessoa que pensioniza está mexendo com energia. Ela está fazendo ou a assistência ou está fazendo assédio. Por que não? Alguma coisa. Então é isso que nós temos que entender. Até o ato mental sozinho gera interpretação grupo kármica. Para a pessoa pensar. Muito sério. Isso entra no paradireito, né? Hein? Entra no paradireito direto, né? Porque você vai... Você paradireito. Já... Porque aqui a legislação fala assim, né? Você pensou em matar, mas não matou, não tem problema. Mas no paradireito você pensou, já era. Pensou, já fez. É uma brava assim. Malo. Oi, Malo. Vou aproveitar a temática do seu verbete para lembrar que tem um evento social e parasocial domingo, que é dia 26 de agosto, é o Dia da Ação em Saúde Consciencial. Dia de atuação para as consciências do bem. O dia inteiro pode ser consciência do bem o dia inteiro, desde as 8 horas da manhã, tudo gratuito, dezenas de possibilidades para a pessoa fazer, desde cuidados mesmo de saúde, orientações de todo tipo, e nós vamos estar lançando as redes parasociais de interassistência aqui da CCCI, e os interessados, as consciências do bem assistentes que queiram cadastrar-se para prestação de serviço também está bem aberto, então está bem a propósito do seu tema hoje aqui. É domingo agora, dia 26, aberto das 8 da manhã em diante. Tem gente da OIC aqui para comentar alguma coisa, gente? Então, estamos divulgando, tá? Quem está aí? Ok, Thelma está aí. Então, Dia da Ação em Saúde, eu não sei se está tão divulgado, para vocês saberem que é aberto ao público, para os familiares, para qualquer pessoa que vocês queiram trazer, no domingo, a partir das 8, com todo tipo de atendimento de saúde. Detalhe, não teremos profissionais mal-humorados. Nem é possível. Imagina a gente de cara feia lá para a ação de saúde. Então, todos convidados e sorrisos na porta. Sorrisos. Isilda, só completando, o Dia de Ação em Saúde, ele abre a Semana da Saúde, né, da OIC. Vai ter a jornada e tudo mais. E nesse dia é importante também frisar que a gente vai ter atendimento consciencioterápico gratuito. Né? Então, está aberto, vai ter dinâmica de grafo-consciencioterapia, bioenergoterapia. Então, quem tem interesse em desenvolver mais a questão aí da saúde está convidado, né, a participar do dia inteiro. Okay? Lembrando que nós vamos ter assistência intrafísica, assistência extrafísica, para a tarefa dos amparadores ali, para a reunião de todos. É, verdade. Pode falar um pouco sobre, Isilda, pode falar um pouco sobre essa questão da consciência do bem levantar poeira, da consciência do bem gerar um efeito, às vezes, de... O halo, né? Efeito halo. O efeito, não só efeito positivo, tá? Sim. Mas isso na linha do que o Washington perguntou, o Jorge, né? De despertar um movimento, uma reação das consciências que tem o seu alimento energético e que elas começam a se incomodar com essa consciência do bem. Você já pensou nisso? É um tema que é meio desprezível, né? Tem sim. É por isso, nós estamos colocando aqui a consciência do bem, não é aquela consciência, aquela pessoa, no caso consciência, a pessoa, que ela é tão evoluída, tão acima. Somos nós aqui que estamos no ciclo multiexistencial ainda, grupo kármico, tá? Nós ainda sofremos reveses quando estamos tentando mudar, nós sofremos ataques, tá? Isso é normal. Agora, os percalços, a gente é que vai mexer com isso. EV, sapiensenidade, vai eliminando percalços, diminuindo percalços. O parapsiquismo, claro. O autoenfrentamento e o etéreo enfrentamento, você vai aumentando.
Então, acontece que esses ataques já não chegam tanto, né? E tem outra coisa também, eu coloquei lá no verbete da consciência pacificadora. A pessoa tem que também se preservar. Tá? O que a gente vê, às vezes, na ingenuidade da consciência do bem, ela se expõe demais. Ela fica, a exultação do que ela conseguiu, ela acaba se expondo. E se ela se expõe demais, ela acaba realmente sendo vítima. É a vítima do mal. Então, essa dosagem, essa ponderação comedida, isso tem que... É a dosagem mesmo, tem que segurar o freio. Puxar o freio de mão o tempo todo. É o uso do discernimento, no caso um mega autodiscernimento, para não cair no polianismo, né? Também. Não cair no polianismo, não cair e achar que fica fora da realidade. Né? Na síndrome de super-herói, tá? Achar que ele é o herói, que nada vai acontecer. É o Capitão América, ele já tem um escudo para tudo. Nessa linha, até entra o que a Mala falou, né? As redes, né? Um ajudando o outro, fazendo as redes de interassistência para poder... Sim, sim, mais forte. Sim. Por isso que tem essa questão assim a questão que nós colocamos aí da comunicabilidade, da empatia, para você engajar e agregar. E aí junta as redes, com essas redes, então a gente faz uma interassistencialidade maior, ampla, porque um vai fazer aquilo que o outro não tem condições de fazer, não pode fazer. Sabe? Isso é um aumento, isso. A gente vê as especializações, né, Isilda? As especializações, a perfilologia é tudo, porque você soma talentos, né? Você vai somando. É muito bom ter esse feeling para achar as pessoas certas, esse caça-talentos, essa questão do ser o expert em achar, a expertise de achar os talentos. Que o mais importante são os talentos complementares. E é muito mais importante ainda saber aglutinar talentos complementares. Porque por mais genial que a pessoa seja, ela não tem todas as capacidades, nem todas as habilidades. Então, ela saber reunir as pessoas que têm as habilidades fortalece e diminui essa pressão que o Cláudio estava falando. A pessoa sozinha fazendo bem vai lá quebrando a cara, é uma situação. Um grupo de consciências juntas, atuando firmemente com aquele megafoco, é outra coisa, você saber tirar partido. Uma coisa que eu sempre observei com o professor Valdo é qualquer situação que tinha, assim, que ele ia pública, ele sempre levava um grupo. Ele sempre se cercava de um grupo, ele selecionava aquelas pessoas e ia com aquele grupo junto. E eu pensava, nossa, mas ele é capaz de fazer as coisas sozinho muito bem, se ele precisa. Ele não está precisando da gente para isso. Mas ele sempre levou grupos de pessoas, punha a gente assim na primeira fila, fazia uma espécie de uma frente ampla, e a gente ficava ali, sabe? Eu achava aquilo muito interessante, porque eu dizia, ele sabe fazer as coisas, tem muito mais experiência. No entanto, ele levava as pessoas. Nos trabalhos práticos também, do Centro da Consciência Contínua, ele põe os doadores lá. Quando o ECP2 foi criado, a equipe de doadores quem sempre achava trabalhou ruim assim. A minha atitude é o Tadeu. Era? Ele Tadeu, achava... eu falava assim, você não precisa da gente para nada. Você não precisa, para que você vai levar é essa gente? autossuficiente para tudo, por que você faz isso? Mas não é porque eu quero repartir o que eu sei. Vivo. Só para chatear, Vivo que só, assim, como eu quero repartir o que eu sei. E a gente não é dono de tudo, né, professora? A gente vai Minha filha, eu aprendo. Hoje mesmo eu não pedi aí para a turma se manifestar sobre as coisas da conscienciologia, está me ajudando. Eles estão fazendo ali a tabulação. São 670 expressões, quer dizer, 670 ideias. Mas uma das coisas que eu lembro também é quando o professor Valdo estava em São Paulo, que ele se reunia com a gente antes das palestras gratuitas, e assim, sempre também tinha grupos com ele, né? E uma outra coisa interessante que nós estamos observando é que são 3 ex-coordenadoras do GRESEX, São Paulo. Então, aí tem 3 São Paulo, eu tô vendo isso aí. Nós também já fomos aglutinadoras de grupos. E ele, às vezes, levava reforço do Rio para São Paulo, nas palestras. Muitas vezes, todas as vezes. Já no avião, ele já estava levando um grupo para lá, para juntar as forças, né? Então, sempre fez isso. Então, rede é muito importante. O que eu tenho aprendido muito com esse negócio de consciência do bem, assim, conosco, né? É essa questão da formar pessoas, formar novos talentos. Então, o ECP2, você dava sozinho. Hoje já tem muitos EPICONs. Você acabou formando. Isso é uma paciência, otimização, todos os cursos investimento. Todos os cursos eu comecei criando um ambiente. Isso. O acoplamentar foi a mesma coisa. Foi.
Eu criava um ambiente para depois passar o curso com calma, para mostrar para as pessoas como é que funcionava. Agora. Pois é o jeito. Esse é o mais inteligente da consciência do Não, isso é a pedagogia. O processo é a pedagogia. Agora, o problema todo não é fácil passar as ideias quando elas são novas e que vão contra a pele do povo, é contra o pelo. O que eu falo é justamente isso. O problema da Verpon, a verdade relativa de ponta, é muito antipático, entende? Eu sei. Então, eu sou carne de pescoço, como eu falo, não sou uma flor que se cheira. O negócio não é fácil. Devido ao processo das ideias. O que eu vou fazer? Mas agora tem que ser assim. Minha vida é para isso, eu vim aqui para isso, o Zéfiro estudou para isso. Eles me deixaram muito tempo estudando com essa finalidade. Eu tenho que honrar aquilo que me fizeram. Pois é. Agora, tentando ser consciente do bem, porque a gente tenta, né? Às vezes é difícil. E aí confundem, né? O procedimento que se toma, achando que é antipatia, que é... Agora, o problema todo é concentrar o megafoco sobre todos os aspectos, de todas as naturezas. Então, você põe tudo numa coisa só. É o que eu faço na minha vida. Faz muito tempo, há décadas que eu faço isso. O problema é tarefa do esclarecimento. Tudo que possa fazer a convergência, para isso é bom. Por exemplo, eu meto o pau na arte, ao mesmo tempo, eu uso tudo que eu posso da arte. Sim. A maior prova está lá fora. Olha bem as coisas que nós temos de arte aqui no CAE, que tem uma opção de coisa. Só os bustos são um monte deles que tem aí feito. Uma amiga levou para um curso que fizemos sobre escrita conscienciológica um livro sobre as religiões. Apesar de termos sentado próximas, não folheei o livro e nem trocamos informações durante o curso. Ao retornar à sala, após o intervalo, quando passei por onde ela estava sentada, mas ausente na ocasião, me veio a palavra Tintagel e a sensação de uma personalidade feminina. Após comentar o ocorrido, ela informou ter lido sobre os celtas e esta região da Inglaterra. Quais os aspectos que devo levar em consideração e como posso aprofundar a pesquisa, de modo a entender a ligação e o significado de ter tido essa experiência? Poderia aprofundar? Não, a situação toda aí é o seguinte, é preciso da pessoa ir lá na região, entende? Para ver como é isso aí. Isso é perto de Stonehenge. Tem que ver a situação para a pessoa ter o embate com o holopensene direto, aquele confronto. Isso, às vezes, é que é o mais importante. O mais fica muito teórico. Agora, a pessoa indo lá pode ajudar. Até hoje, tem muita energia na área. Se a pessoa tem relação com aquilo, ela vai saber. Venho fazendo questionamentos ao meu amparador sobre retrovidas e outros países. Ao ler sobre um país, peço a ele que sinalize com a sinalética parapsíquica caso eu tenha relação direta com aquele país. Tal conduta seria válida ou ideal é não fazer tais solicitações? Não, você pode fazer estudo e o ideal também é ir no laboratório de retrocognições para ver as músicas folclóricas que possam ter relação com você. Isso pode te ajudar também nas questões de sinalética e desenvolvimento parapsíquico, inclusive de retrocognição. É uma saída. Mas então, gente, a professora Isilda está aí, pode falar. Isilda, ali na página 3, na sindromologia, você coloca síndrome da pré-derrota. Eu queria que você explicasse o que você pensou entre essa síndrome da e o seu tema. Muitas consciências do bem, elas ficam numa exultação. As consciências, vamos dizer, o líder conseguiu algumas coisas. Ele fica na exultação lá do que ele conseguiu, no júbilo, no orgulho, né? E muitas vezes porque superou também alguma dificuldade. Aí ele se julga um herói. Entendeu? Ele vive como se fosse a cada momento, o último momento. Isso acontece, isso tem mesmo. A gente fala assim, não, é o seu último momento, não sei se eu vou estar vivo amanhã, é meu último momento, eu vou viver no limite. Então, eles vivem no limite da exposição.
Foi o que a gente colocou agora há pouco. Exposição com os antagônicos, com as consciências que não gostam, que vão contra, tá? Não tem a paciência de esperar, quer se impor. Essa é a condição da síndrome, que acontece muito. Ele acha que ele é o herói do pedaço. Ele já sabe tudo, né? Tá? Oi? Pois não? Aqui no B. Ah, eu Aqui no B. Aqui. Oi. Aqui. Oi. Tudo bom? Na fatologia, terceira linha de baixo para cima, você coloca a autopiedade transformada em coragem consciencial. Como é que essa autopiedade se transforma em coragem? Você poderia aprofundar essa... Como é que se transforma uma coisa na outra? É isso que eu queria entender. Olha, que eu entendo assim, a autopiedade, na verdade, ela é uma doença. Tá? A pessoa está doente. Quando ela se vê vítima, se vê carente e tudo mais, é doença. Agora, coragem, a coragem para mudar. Tem até o livro lá, né? Coragem para evoluir. É a coragem de virar a mesa, de não ser mais a vítima. Por exemplo, perdeu o filho num acidente e vai ajudar outras mães que também passaram pela mesma situação. Perdeu o filho, vítima de droga, e vai trabalhar contra as drogas. Teve um problema de saúde, o Óleo de Lorenzo, por exemplo, né? O filme do Óleo de Lorenzo. Ele teve lá o filho com um problema e ele acaba fazendo o óleo, lá, criando aquela condição que ajudou muito as pessoas. Então, essa questão, assim, é você ver o que pode se aprender com essa situação e aprendendo, mudando. Então, não desistir. O que você está dizendo, ou o que você quis dizer aqui usar a coragem consciencial para superar essa autopiedade. É isso? É nessa condição. A pessoa ter coragem, supera a autopiedade. Não se entrega. Não se entregar para a dificuldade. Não se entregar. No caso, o Óleo de Lorenzo, bem esse filme mostra bem isso. Como é que ele vai fazer para tentar ajudar o filho dele e depois acaba ajudando muitas outras crianças. Isilda, oi. Aqui no A. Onde que é? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, na fatologia, na primeira linha, o epíteto de pessoa querida. Chamada, esse é a pessoa como se fosse um sinônimo, né? Ele é do bem. Seria um apelido? A pessoa do bem, é chamada, ela recebe esse codinome aí, vamos dizer assim, a pessoa do bem. Ele é do bem, tá? Tem um outro epíteto, lembra do Vieira de Mello, que é o homem que queria salvar o mundo? Olha que epíteto danado. Você vai se enroscar por um tempo com esse epíteto. É muito difícil esse epíteto, muito pesado. Melhor você ser do bem, de uma coisa. Não precisa salvar nada, você vai fazer o que você pode. Senão nós vamos... Isilda, você poderia nos dar uma síntese ou algum comentário sobre o líder comunitário? Já que você falou tanto em pessoas que deixam uma condição pessoal para atender várias outras pessoas, o que ela precisa, além só de superar o sofrimento, o que mais ela pode fazer? Vamos falar agora mais em termos assim, do líder comunitário, aquele que já fez o pagamento, já deu entrada. Agora ele é o mais avançadinho. Ele seria a consciência mais avançada, né? Então, é consciente do próprio exemplo na assistência do grupo. Você vê, a gente tem um líder aqui na nossa comunidade, o professor Valdo, querendo ou não, ele é o nosso líder e é o nosso exemplo. Olha, tipo, querendo ou não, aceitando ou não, ele é. Você aceite ou você não aceite, mas ele é. Queira você ou não, ele é. Entende?
Ele é um líder comunitário avançado. Qual a preocupação dele hoje? Manter a saúde dele, para que nós continuemos com a presença. Não é verdade? Você mantém sua saúde também porque... A paciência. Mantém também a saúde por quê? Porque os amparadores precisam do seu soma. Mantém a paciência conosco, uma paciência muito grande. Mantém também a perseverança conosco. Não desistiu de nós. Não desiste. Entendeu? Esse é um tipo de liderança. Nos assedia. É que eu perguntei sobre o líder comunitário. Você disse por um líder avançado. Aí já outra comunidade. Tem um cara que chegou para mim e falou agora recentemente: Valdo, se eu ficasse aqui 3 semanas tendo a vida que você tem, eu dava um tiro no ouvido. Eu falei assim: você está muito longe da conscienciologia, você precisa estudar mais, dá um jeito. Como é que fica? Um tiro no ouvido. Olha a percepção dele. Agora veja, é o problema de não abrir mão de certos conceitos pessoais, né? A pessoa não abre mão, né? Outra coisa, até que ponto, eu te pergunto, Isilda, que assistência é uma escravidão doce? Estou falando do assistente. Mas já é escravidão doce, ela é positiva. Você falou uma vez então, que eu a consim boa, a consim do bem, ela sabe do processo da escravatura. Por quê? Todo mundo que convive com os outros tem uma tendência ou de ser escravo ou de ser senhor. Uma coisa ou outra. Essa é a tendência da vida. Agora, na questão da assistência, isso perde a razão de ser. Isso existe, mas não tem mais valor. Porque a pessoa visa a assistência, ela sabe que o outro está melhorando e que ela é responsável também por aquilo. Isso enriquece a pessoa. Sim, é muito importante. Sem dúvida. Na verdade, o assistente acaba saindo melhor do que todos os assistidos. Sempre é assim. Sempre, exato. Sempre é assim mesmo. Isilda, Só terminar. Eu estava lembrando da escala evolutiva das consciências. E nós nos colocamos, desde com os réus transmigrada, nós já nos colocamos como assistentes, até chegar agora a tenepsista. Agora estava invertendo escala evolutiva dos assistidos. Então, desde com os réus transmigrada até tenepsista, nós ainda somos assistidos por esses líderes avançados, por essas consciências. Isso que é interassistência, né? É uma corrente. Então, essa escala ela pode ser interpretada de um sentido e de outro. Agora, o problema todo é de interpretação, que você está falando. A pessoa tem que entender que o que ela está fazendo tem valor. Ela tem que ter essa noção, mesmo que os outros não tenham, mas ela tem que ter. Então, nós devemos fazer aquilo que nós gostamos. Eu faço o que eu gosto. Eu não estou fazendo nada que eu não gosto. Agora, eu procuro adaptar as coisas que eu não gosto para que elas fiquem de uma maneira que eu goste. Quando eu posso. Isso todo mundo é assim. Isso faz parte da natureza humana, da própria consciência, né? Mas agora a gente tem que fazer adaptações, não tem saída. É o jeito. Até espremer os nossos cérebros, né? Agora, o problema é o seguinte: veja se tudo que você está fazendo é o que você gosta. Se não for, tem alguma coisa errada. Precisa ver por quê. E esse negócio errado, às vezes é muito errado, tem que examinar. Agora, com isso, a pessoa melhora. Se ela faz o que ela gosta, e ela é autoconsciente disso, a tendência é melhorar o óleo pensene dela, a parapsicosfera, tudo melhora. Agora, se tem algum quiprocó, algum busilis, algum nogórdio, que aquilo cria o impacto, que eu chamo isso de conflito, isso é um problema para ela. Isso aí não está bem. Ela está doente. E outra coisa, uma pessoa doente por conflito, principalmente um conflito moral, ou intelectual, ou mesmo social, é pior do que ter câncer. As consequências são inavaliáveis, ninguém sabe para onde isso vai. E olha, é muita gente assim. Então, são comorbidades que não aparecem fisicamente, aquilo não é palpável. Então, o diagnóstico é mais
é suave, difícil, entende? Mas ele não é transparente. E é muita gente desse jeito. Agora, aí, para melhorar, é só isso. Não faça nada que você não goste. Procure fazer as coisas que você goste. Com isso, você vai se dedicar à melhoria do cosmos. No período da vitimização, a pessoa já está tentando ser aquela consim do bem e, no entanto, ela tem reveses o tempo todo. Está aqui até no paradoxo que ela colocou, a vítima do mal, né? Então, nessa fase é que tem mais conflito, né? Tem demais. É uma fase de transição. É uma fase de transição para ver se ela amadurece um pouco mais, etc. É um esforço que a própria natureza faz em cima da pessoa. A pessoa fazendo bem do lado de cá, leva a paulada e ela fica num conflito permanente, ela não entende. Tem dificuldade. Ela não tem saldo para a gratificação pessoal, né? É aquela história, né? Não esperar nada, né? Fazer sem esperar. Porque reconhecimento é difícil, muitas vezes. Um bom termômetro para a gente avaliar se não está mais nessa fase é justamente os períodos de gratificação e os retornos espontâneos e essa condição de retroalimentação, de bem-estar. Sim, sem precisar da euforia. Sem passar por conflitos muito sérios. Né? É que tem uma ilusão, a gente estava comentando da consciência do bem, tem uma ilusão de achar que tem que estar sempre feliz, tem que fazer o bem para você ficar alegre, aquela euforia. Não é isso. É a consciência do seu papel no cosmos, da mini peça. Né? Reveses, a gente vai sempre sofrer mesmo. E tem outra coisa, isso aqui faz parte do nosso passado. Nós somos conscientes do bem saindo do poço. Então vai dar uns escorregões, vai ter algumas condições que mexem com a gente. Mas à medida em que a gente coloca o autoabsolutismo de dizer assim, isso não é para mim mais, não vale mais para mim, você fortalece uma nova sinapse, que passa a ser parasinapse e muda o patamar. E às vezes há uma incompreensão devido aos ressarcimentos que você ainda está envolvido, ou aos pedágios necessários que ainda não podem ser evitados em função do seu próprio processo, né? Isso é visto, às vezes, e incompreendido, se não pela própria pessoa, pelos demais. Que as pessoas pensam, mas isso não podia estar acontecendo com você. Que coisa mais horrorosa, isso não pode, porque, você entendeu? É como se você estivesse acima do bem e do mal ou fazer o bem. Mas não está acima do mal. O objetivo desse OBBB também é tirar essa ilusão de que está do bem, mas acontece. Cai no realismo mesmo. E eu lembro de um exemplo que teve aqui de um teletertuliano, que ele falava que ele lutou, né? Ele mandou uma pergunta para você, que ele falou que ele lutava, né? E aí um dia ele não lutava mais, não sei se era jiu-jitsu, alguma dessas aí. Aí depois chegou um dia, o irmão dele estava metido numa briga, e ele foi chamado lá para ver. Aí ele chegou na hora, assim, ele pensou, não, eu não vou lutar, ele fez o EV. Esse é um tipo de revés, tá vendo? Esse é o tipo de amadurecimento. Com o tempo, isso se solidifica no holo PCN pessoal, e esse ele vai carregar para as outras vidas. Isilda? Oi? Aqui no B. Oi? Estava só a contar uma casuística, que é sobre isso que tu falaste das pessoas que trabalham na função pública, né? Sempre eu tenho a minha coordenadora lá e qualquer pessoa com quem eu trabalho. Estava aqui pensando, a pessoa pode ser uma consciência do bem dentro do local de trabalho sem se aperceber que está fazendo isso. Não é? Eu vejo, por exemplo, eu trabalho em vários centros de formação profissional e tem os coordenadores internos e eles só têm os cursos que eles quiserem. Normalmente a média por cada curso eles só têm 6 cursos. Às vezes vão aos 10 cursos. E eu trabalho com uma coordenadora que ela tem, em média, 30 cursos por opção. Eles ganham exatamente o mesmo. Ou seja, o coordenador da função pública que tiver a coordenar 5 cursos ganha o mesmo que aquele que tem 10, 15, 20 ou 30. E ela tem aquele sentido mesmo de que tem que fazer aquilo porque está a ajudar muita gente. Ela tem noção de que contrata muitos formadores e com isso ela vai ajudar. Ela não tem a noção de com os réus, mas é com quem nós trabalhamos. Não é? As pessoas são pessoas com baixa escolaridade, adultos, que devido às circunstâncias da vida não tiveram escolaridade e muitas vezes nós trabalhamos
em bairros bem problemáticos. E é impressionante porque ela trabalha muitas horas, esforça imenso o corpo e mês após mês faz aquilo há anos. E o mais curioso, eu tornei-me amiga dela, eu soube, muita gente lá não sabe, que ela separou-se há 5 anos de um divórcio, que podia, com aquilo que ela ficou do divórcio, ela podia muito bem ter ficado sem trabalhar, ela podia ficar sem trabalhar, mas ela, por opção, ela prefere estar a trabalhar, a ganhar, não é muito, e a ter aqueles cursos todos, a coordenar aqueles projetos. É impressionante. Era só... É um exemplo. Mas, curiosamente, ela incomoda muita gente, porque todos os outros coordenadores dizem muito mal dela. Porque é que ela tem 20 cursos, 30 cursos? Porque depois ela vai mostrar que com as mesmas horas semanais, não é as mesmas horas, mas que os outros que têm 5, 6 cursos estão fazendo pouco. E é um problema. Ela já sofreu uma vez uma acariação, eles marcaram uma reunião todos juntos com o diretor, sem o diretor saber para o que era, e fizeram-lhe uma acariação, porque que ela estava a fazer aquilo, que aquilo era tudo interesses pessoais, foi bem duro. Então é curioso aí o contrafluxo, não é? Que a consciência do bem muitas vezes pode ter. É isso mesmo. Faz parte do serviço, né? Faz parte do serviço. Zilda. Aqui no A, página 1, eu sou retardatária. Você me desculpe se você já tiver comentado, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o preço das decisões francas. É antipatia, né? A gente paga pela antipatia. A questão da antipatia. Paga pela antipatia. O professor Val falou agora um pouco. Eu cheguei bem tarde, desculpem. Agora mesmo, dessa questão da antipatia, que as pessoas confundem, né? O jeito, o mega foco. E é a questão de pagar o preço mesmo. Você tem o foco no que você está fazendo. E não é no foco se vai agradar ou não, se vai ser simpático ou não. Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Pois não, Alindário. Na paradoxologia, esse último paradoxo, você podia aprofundar o paradoxo do contra-exemplo ser exemplo. O paradoxo do contra-exemplo ser exemplo? Ser exemplo. A questão que eu coloquei ali do rapaz, no caso, o exemplo aí foi o alcoólatra, né? Que passou por toda aquela situação e hoje ele é um exemplo para as outras pessoas com o contra-exemplo dele, de estar o tempo todo falando para as pessoas o que não é, porque não presta, porque não deve. Ele vive o tempo todo em função de orientar mesmo jovens, ele vai nas comunidades carentes, nas escolas, nas clínicas, onde for, ele é um exemplo vivo agora, da mudança dele, né? E na tecnologia, não sei se alguém te perguntou essa última técnica, a técnica do autoquestionamento quanto aos incômodos perante os erros alheios. A gente se pergunta mesmo e faz o questionamento por que incomoda, né? Aonde é que incomoda, tá? A questão, aquele erro, por exemplo, o erro do lixo, jogar o lixo na rua, por que me incomoda? Até onde me incomoda esse erro? Sabe? E o que eu posso fazer para mudar? Né? O que eu faço? Eu reciclo. Aonde que eu reciclo? Eu jogo também. Aí, o nosso caso ainda mais sério, né? A gente joga pensene fora, né? Pensene. Como é que você vive em São Paulo? Pois é, professor. Cadê? Sobrevive lá em São Paulo, sobreviver sujo demais. Tem razão, é sujo. É essa questão dessa questão de o que eu faço com isso, né? O que eu faço com essa questão do questionamento e o que a gente faz para reeducar. A questão é reeducar, né? Obrigado. Alô? Oi. Agora deu. Surgiu uma situação na minha vida, bem recente, né? E meu ex-marido, que já estou separada dele há 11 anos, ficou doente, ficou internado. Ele tem uma companheira,
já na dupla. A dupla não tinha tempo para ficar no hospital o tempo suficiente para outra pessoa fazer o turno. Os meus filhos, com ele, são adultos e trabalham. Eu sou aposentada, tenho tempo para fazer esse trabalho de assistência, de acompanhamento ao meu ex-marido. Você é uma consciência do bem. Aí, eu assino embaixo. A nossa relação é uma relação assim de irmãos praticamente com ele. Após a separação, a gente construiu uma amizade que eu acho que é isso que a gente busca, viver. Pois é, mas olha, as consciex são assim, é isso que eu chamo de transafetividade. Eu não vejo que você está agindo igual consciex evoluída. Indo lá, porque eu não tenho interesse em voltar a esse relacionamento. É lógico. Não tenho nenhum interesse. E a esposa dele concorda, já em outras situações a gente se encontra. Então, eu não acho que eu tenha criado aí... Agora, as consciex evoluídas, é assim que elas agem. Você deve ter passado por alguma comunex avançada. Eu defendo essa ideia, assim, que a gente tem que buscar superar as diferenças, construir as relações quanto mais harmoniosas possíveis, para a gente conduzir a trajetória em paz, fazer a paz ao nosso redor, meus filhos ficarem em paz. Mulheres, escutem esta. Ai, que bom eu poder ouvir isso, viu? Porque estava em conflito. Isso é que é a transafetividade na prática, olha aí. Pois é. Eu estou muito feliz, então, porque eu me sentia feliz. Quer dizer que ela é uma cobra suave, tipo caninana. Não é cascavel. Existem. A gente tem que analisar caso por caso. É isso. Então, eu queria só ter esse feedback, porque a gente começa a questionar se os outros começam a dizer... Agora, eu posso fazer uma pergunta um pouco indiscreta? Vocês tiveram filhos? Você com seu marido? 2 filhos. Eles são grandes? São adultos, 2 então homens, tá. né? 2 O que eles acham disso? Eles olham com bastante naturalidade. Que bacana, está vendo? Deu exemplo. Isso é que é mãe. Porque assim, se a gente se reúne... Mulheres, escutem isso. É isso aí que as mulheres precisam aprender. Se a gente se reúne em uma época de festas, por que não se reunir numa época de dificuldades e estender a mão para as pessoas? É lógico. Olha, o seu caso é igualzinho ao meu, não tem diferença. Não está sozinha, não. Preocupa com isso, não. Que bom saber que há mais gente que pensa assim. Obrigada. É aquela história, né? Mesmo as mãos vazias é a primeira coisa que você tem para oferecer para o outro, né? Então nunca você não tem nada para oferecer, pelo menos as mãos. E mesmo quem não tem mãos pode oferecer, né? A intenção que temos quando vamos agir. Analisar bem a intenção. Eu estava com a intenção isenta de qualquer segunda intenção, a não ser fazer essa assistência. Se fosse o seu irmão, você não iria? Sim, isso que eu pensei. Eu já ajudei meu irmão, já ajudei minhas irmãs em situações assim. Eu olhei o fato como uma situação igual a que eu já vivi, ajudando meus irmãos, minhas irmãs. Eu também acho que ela está de parabéns. Está de parabéns pelo exemplo. Isso aí. Mulheres... Que vale o que eu penso, né, diante dessa ação. Como diz o Pilar, parabéns. Muitos bens. Para você e obrigada pelo exemplo. Eu que agradeço. Muito. Oi, Eliana. Aqui na tecnologia, na segunda linha, você colocou a técnica e inventário das dívidas e credores. Inventário das dívidas e credores. Sim. Eu queria que você explicasse isso dentro do parâmetro da consciência do bem. Isso é que inventário é esse? Para a consciência do bem. Vamos pensar agora em nós mesmos, né? Consciência do bem. Aí, consciência do bem, fazendo esse inventário. Tem a questão de você saber assim, que nós estamos todos recuperando consciências, e a nós mesmos.
Então, o inventário dos nossos devedores são as pessoas que nos cobram demais. E o inventário também dos credores. Pensa, quantos amparadores estão nos ajudando? Não é? Alguns deles até foram vítimas nossas. Então, meu próximo verbete eu quero falar sobre isso. O amparador que é a nossa ex-vítima. Entende? Então, vamos pensar nessa condição aí de fazer o inventário de que a gente está aqui para assistir mesmo, para fazer o serviço. Tem os que nós devemos, né? E tem os que nós, de certa forma, nós estamos em dívida com quem nós prejudicamos e estamos em dívida com quem está nos ajudando também. Então, é esse inventário mesmo, de saber a retribuição. É um período de começar a retribuição. Tem a retribuição e tem também o pagamento, né? Se a pessoa não precisar mais pagar, mas ela precisa retribuir também. Tá? Então, tem essas duas coisas aqui. Professor, agora quem faz pergunta sou eu, pronto. Já que ninguém faz, faço eu. Você estava falando, né, da Rosa de Luxemburgo, né? Aí eu estava pensando ontem, na hora que eu cheguei, na questão, assim, estava estudando o verbete, né? E essa questão da Rosa de Luxemburgo, e é assim, parece que ela não transmigrou, ela está aqui, não é isso? Então, ela é uma consim que tem condições de... É uma consciência, desculpa, porque a Terra, pelo que eu entendi, está passando por uma fase agora de reabilitação, apesar das doenças. Então, no caso, essa consciência Rosa de Luxemburgo, seria uma consciência em reabilitação, volta para cá para ajudar a reabilitar esses outros políticos? É isso aí. Mais ou menos isso é assim de tudo. Então, ela vem como uma consciência do bem, mas reabilitando, no caso... Todos nós, não é só ela, todo mundo aqui. Sim. Cada um no seu estilo e, vamos dizer, nos seus débitos, aquele total que tem. Cada um tem que estudar como é que é. Cada um dos seus inventários. Todo mundo passa por isso. Ela é apenas um exemplo muito sério, porque ela mostra o limite dos transmigrados. Até ela, ninguém foi transmigrado. Depois dela, tudo indica que foram. Então aí é mais fácil agora de você sopesar, fazer uma avaliação de interpretação mais séria de todos os processos de guerra, belicistas, políticos, sociológicos, históricos, está tudo aí. Até ela tem condições de ficar na clínica. Se ela ficou, todo mundo do nível dela deve estar ficando. Agora, depois dela... Foram para a prisão, entre aspas. Foram transmigar. Entendi. O caminho é esse. Era muito bom, porque ela serviu agora de paradigma, de padrão. Unidade de medida da transmigração. Para mim, foi isso. Ela é uma unidade de medida de transmigração. Vocês estão entendendo, né? Até ela, eles ficaram. Depois dela, eles foram embora. Só de companheiro dela foram 8. É o povo que ela está falando, meus companheiros, é gente chegada a ela. Entendi. Agora, tudo, Isilda, depende da intenção. Isso mostra que ela tinha boa intenção. No inventário dela, no inventário do pessoal, lá no inventário na ficha dela, o saldo estava positivo por causa da intenção. Então, ela tem condições de ficar na reabilitação, vamos dizer assim. É o que está acontecendo. Isilda. Oi. Aqui, pensando no teu tema, aquelas consciências que não têm essa prática, ou que ainda não têm a sinapse para atuarem como consciências do bem, você acha que uma ideia para que a pessoa comece a adquirir e reforçar essa sinapse é a pessoa realmente fazer, mesmo ainda sem a intenção, ela fazer, entrar em programas, meio que se
puxar, para reforçar essa sinapse, para que então ela, com o tempo, torne isso uma segunda natureza. É o melhor que nada, né? Eu acho que é melhor do que nada. É melhor né? do que nada. É melhor que faça TACOM, ali, o sério, né, sem o assistencialismo, do que não fazer nada. É melhor que ensine, apesar de tudo, é melhor que ensine capoeira lá para os meninos na favela e eles não fazerem tráfico, do que não fazer nada. Depois que você pega... Eu já peguei aluno capoeirista na aula de Conscienciologia. Então, a consciência... Quando eu li o seu verbete aqui, o verbete do dicionário, foi a primeira coisa que eu vi. Sim. Não é o bonitinho, mas é a consciência que está ali. Então, essa consciência... O que mais que ele pode fazer? Qual o inventário dele, a ficha dele? Entende? Ele está ali conosco. Ele chega onde eu não chego. Sim. Naquela comunidade. E eu também chego aonde o amparador não chega. Então, existe essa corrente, sabe? Esses elos, essa escala, esse elo. Então, eu pensei, poxa, o que mais que eu posso fazer para ajudar essa consciência que está ali, tentando ajudar outras tantas? Esse é um tipo de atacadismo, né, de assistência que a gente faz. Mesmo que venha tatuado, que venha cheio de... Não importa, fazer o quê? Documentários. Você ajuda no que você pode. Sim, documentários sobre as crianças psicopatas. Talvez uma solução para poder ajudar é meio que aquelas crianças que realmente não sentem nada, né? Quando machuca o gato, o cachorro. Então, talvez uma sugestão seja bem que forçar a criança a repetir dos atos benéficos, para que ela consiga, então, começar a adquirir, porque deve ter em algum lugar um vislumbre dessa sinapse mesmo, de algumas vidas. Se ela conseguiu manter a integridade dela, vamos dizer assim, não fez pior até agora, então alguma coisa boa ela tem. Sim. Tá? Então tem que ver essa ficha mesmo aí, que ela tem para fazer. E a prosêmica, né? Você tem que ver, analisar o seguinte, que a assistência também tem muito a ver com prosêmica. Porque quem que vai estar lá trabalhando com as consciências psicopatas? É alguém que tem gabarito, condições para isso. Tá? Tem que ser meio casca grossa para isso. O professor Valdo, em algumas tertúlias atrás, ele mencionou uma frase, mais ou menos assim, professor: quanto mais fraca a consciência, mais o meio se impõe sobre ela, né? Então, talvez essas crianças psicopatas, ou a pessoa que é psicopata, a sugestão seja ela tirar daquele meio que estimule isso, mudar o meio, né, e colocar aí Mas quem está lá também precisa ser duro, viu? Não pode... Eu conversei com um psiquiatra que trabalhava na FEBEM, não vai pensar que ele era mansinho, não. Nem pode, né? Porque são psicopatas, e eles... Não é só a questão da violência, mas é a questão também da hipnose, o domínio da... Porque tem uns que dominam a energia, manipulam a gente. Não dá para ser bonzinho. A consciência do bem, ela tem que ser firme. É o strong profile, né? É isso aí. Professor, aqui na argumentação, por favor, sobre o DAC, tem ajuntamentoologia. Poderia falar o que significa a invasão dos pedras vermelhas? A invasão dos pedras vermelhas é a hora que vem muita gente, você está entendendo, para algum lugar. Isso é por causa dos filmes americanos que eles falam. É a hora que vem... E aquele o povo fica rodando em torno das carroças. Isso aí ficou histórico. O cinema criou a invasão dos pedras vermelhas. Entende? É a hora que eles invadem a turma da caravana. Então, aqui nós temos isso. De vez em quando, por exemplo, tem 2, 3 cursos. Da hora para outra, o restaurante fica superlotado. Tem que ficar na fila esperando os outros almoçar, porque não tem tanto espaço. A mesma coisa para entrar. Aqui, de vez em quando, de manhã, agora com a mini tertúlia, de vez em quando tem invasão dos pedras vermelhas. Eu estou aí com 3, 4 pessoas, daí a pouco chega a 50. Tudo junto. Isso é que é a invasão dos pedras vermelhas que nós estamos falando. Agora, o negócio aqui sério é o seguinte: por exemplo, nas instituições, há período de invasão dos pedras vermelhas, com ajuntamento intempestivo de pessoas em função dos cursos da Conscienciologia em andamento. Precisamos cumprimentar com afabilidade os recém-chegados mais do que o usual. Importa refletirmos, até o ato mental sozinho gera interpretação grupo kármica. Veja o fato sutil da pessoa quieta e silenciosa, esquecida no canto,
podendo estar piorando o ambiente no qual respira com as suas energias conscienciais silenciosas, mas bolorentas, pela mera autopensenidade. Quer dizer, isso tudo existe, é um fato. Nesse caso de autopensenidade, é uma coisa difícil de você ajudar. Por exemplo, uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte: uma pessoa chega no ambiente, você se acostuma com ela, e você, com o passar do tempo, devido às energias e aquilo que você sente, fala assim, não, fulano é muito bom, ela não pesa no ambiente. No entanto, tem outras que não falam nada, ela chega e ela, vamos dizer, dissolve os grupos, cada um vai para um lado, entendeu como é que é? E ela não falou nada, é só a presença dela. Então, a presença da pessoa, devido às energias dela, que é o holopensene pessoal, que é essa parapsicosfera, ela demarca, ela classifica, ela, vamos dizer, assenta uma qualificação da presença dela. É sempre assim. Agora, quanto mais você sabe as energias, mais você pode identificar, classificar e, vamos dizer, fazer, né, o diagnóstico da pessoa a respeito disso. Então, por exemplo, a gente tem que ficar com pessoas e escolher aquelas que não pesam no ambiente. Ela é leve, ela não pesa no ambiente. Já tem outra pessoa que é diferente. Fica ali aquele negócio como se tivesse uma, sabe, usina de Itaipu, algum dínamo, está aqui está rodando, está mexendo. Isso você sente, ela não falou nada, mas tem uma coisa no ar. Então, a pessoa, seja quem for, quem entende energia, capta tudo isso e vê tudo. Agora, nós não podemos fazer acepção de pessoas, que é a situação que está aqui. E é muita gente que faz acepção de pessoa. Aqui ainda tem muita gente assim. E o pior é que a pessoa... Esse verbete é igual aquele que eu já falei sobre a consciência multívola. Tem muita gente que ainda precisa disso. Por isso também é estimulando o debate, né? Porque a pessoa tem um antagonismo, coloca, expõe. Tem que expor, falar. Não, agora eu pedi, eles vão fazer uma placa que a gente vai colocar lá na entrada. Isso aí vai ajudar. É o povo que chega aqui e parece que está dormindo. Então eu falo, ó, não desperdice o seu paracérebro. Se você vai e fica aqui aí 2 horas, tem que participar, né? Está desperdiçando o paracérebro. Isso não pode. Um expediente é a exclusão, a pessoa não entra. O outro, qual que seria para ajudar essa pessoa? É fazer isso que eu estou fazendo, chama-se TARES. Abrir o jogo. É o jeito. Escuta, nós queremos então mais 100 verbetes seus, tá certo? Olha bem aí. Qualquer coisa faz a ponte aérea São Paulo, Foz do Iguaçu, tá ok? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 59 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Temos os recados da Marta sobre o simpósio de proexologia, a Pilar sobre a conferência online da IAC, o Eduardo sobre o curso Higiene Consciencial, a Mara sobre poliglotismo parapsíquico e a Verônica sobre a viagem da IAC 2012. Boa tarde a todos. Nós queremos fazer um convite para que vocês possam se inscrever no 2º simpósio da proexologia, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. Esse evento visa trazer o resultado das pesquisas de 16 pesquisadores. Todos os temas têm ligação direta com a proexologia. Nós vamos ter 4 mesas de debates, 16 debatedores, e na segunda mesa de debates nós vamos ter os seguintes palestrantes. Professor Henrique Ribeiro vai debater sobre reciclando a história pessoal através da interassistencialidade. Professor Fabiano Moreira vai falar sobre profilaxia da síndrome da dispersão consciencial. E o professor Carlos Odoni vai falar sobre antivitimologia e PROEX. Participando desse simpósio, você poderá tirar as suas dúvidas, trazer os seus questionamentos sobre PROEX e também sobre os temas que serão apresentados.
Todos estão convidados. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até logo. Novamente, boa tarde a todos. Como representante da IAC, International Academy of Consciousness, estou divulgando a conferência online e presencial promovida pela IAC Portugal, evento gratuito destinado aos interessados em fazer cursos da IAC e que permite que os alunos façam uma conexão pessoal com os professores e a equipe. O tema será Energias e Chakras. Vai ser apresentado pelo professor André Chataloff, no próximo domingo, dia 26 de agosto de 2012, nos horários Portugal, das 14 às 15h30, e no Brasil, das 11 às 11h30. Como participar? Presencialmente, procurando o Centro Educacional do Porto, na Rua Júlio Diniz, 880, quinto andar, frente. E confirmar a presença pelo e-mail porto@iacworld.org. Por via online, enviar, confirmando a participação pelo e-mail portugal.online@iacworld.org e não esquecendo de estar o nome e o telefone nesse e-mail. Então, repetindo a data, 26 de agosto de 2012, no próximo domingo, horários de Portugal às 14h, 15h30 e no Brasil das 10 às 11h30. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para o curso Higiene Consciencial, de 5 a 7 de outubro. Alguns temas abordados: distorções cognitivas, que são responsáveis pela maioria das formas de autoassédio, padrão homeostático de referência, descoberta da voliciolina, imperturbabilidade diante da realidade intraconsciencial. E o curso inicia na sexta-feira, no dia 5/10, e no sábado nós teremos uma das aulas sobre as distorções cognitivas e os esquemas disfuncionais. E no domingo, nós temos um campo de energias instalado, um campo homeostático de asepsia intraconsciencial. Os professores do curso, o professor Eduardo Martins e o professor Rui Bueno. Maiores informações no CAEC e as inscrições, né, o telefone é 045 3525 2652. Obrigado. Você quer entender como o aprendizado de outros idiomas pode ampliar o seu parapsiquismo, a sua interassistencialidade, a sua TARES e o seu universalismo? Então venha participar do curso Poliglotismo Parapsíquico no dia 26 de agosto, a partir das 8h30, na sede da CIP, no Discernimento. O investimento é no valor de R$ 80. O telefone é 2102-1421. O curso, então, é no domingo. E no sábado, a professora Lourdes de Sá, a partir das 15 horas, dará uma palestra sobre educação despertológica e a entrada é franca. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Em outubro, vocês têm mais uma oportunidade de praticar tanto poliglotismo como parapsiquismo durante a viagem IAC 2012. Esse ano, vocês podem praticar o italiano, francês, finlandês e o português de Portugal. Nós temos, até o dia 5 de setembro, uma promoção especial para casais que fazem a sua inscrição juntos ou então para pessoas que vão compartilhar um apartamento duplo. A inscrição tem um desconto de €200 por pessoa, mas a inscrição precisa ser fechada até o dia 5 de setembro. Para fazer sua inscrição, para esclarecer alguma dúvida ou para qualquer informação adicional, vocês podem entrar em contato pelo e-mail brasil@iacworld.org ou pelo telefone 45 8404 5923. Repetindo o e-mail iacworld.org, ou então o telefone 45 8404 5923. Lembrando que a promoção é válida apenas até o dia 5 de setembro. Obrigada.
Para amanhã teremos o verbete Autorreeducação da Maturidade. A especialidade Ressexologia, de autoria da professora Elisabetta Smith. Obrigado pela sua presença e até amanhã.